Olá, eu sou André Malta, esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma apresentação descomplicada da literatura clássica. Episódio de hoje, Onde fica o calcanhar de Aquiles na Ilíada de Homero? Paris, o troiano que raptou Helena, a esposa de Menelau, provocando a guerra de Troia, finalmente consegue, em um de seus raros momentos de destaque, disparar uma flecha e ferir o pé do grande Diomedes. Mas será que o interesse dessa cena meio perdida no canto 11 da Ilíada de Homero é só esse, destacar Paris e mostrar Diomedes saindo ferido do combate, o que torna ainda mais crítica a situação dos gregos que já estavam sem Aquiles, afastado depois da briga com Agamenon? Para muitos especialistas, não. A cena teria ainda um valor adicional. Seria uma antecipação enviesada do fim do próprio Aquiles. Ao morrer, ele receberia, segundo a visão mítica tradicional, também uma flechada, também de Paris, também no pé, só que num ponto específico, o único vulnerável de todo o corpo desse herói de força sobre-humana, o calcanhar, o famoso calcanhar de Aquiles. Não adianta a gente procurar pelo relato da morte de Aquiles na Ilíada, nem por referências diretas ao seu frágil calcanhar. Elas não aparecem em nenhum dos quase 16 mil versos do poema. Essa omissão vem se juntar, por sua vez, a várias outras consideradas imperdoáveis pelos aficionados por mitologia. Só que são essas omissões, curiosamente, que talvez ajudem a explicar melhor por que a poesia homérica tem a qualidade que tem. A narrativa homérica é tudo menos óbvia. Operar com alusões, silêncios e recortes é uma das suas diretrizes principais, um mecanismo que tende a quebrar as expectativas com as quais a gente costuma trabalhar. Onde está narrado o rapto de Helena por Paris, a ação responsável por deflagrar a guerra de Troia? Não está em parte alguma, porque a narrativa, quando começa, já pula para um momento avançado do extenso combate entre gregos e troianos. Mas, por outro lado, a relação entre Helena e Paris está bem retratada no canto 3 da Ilíada, através do modo como os dois se sentem irresistivelmente atraídos um pelo outro, e através da intervenção da deusa Afrodite acabam levados ao quarto para transar enquanto a carnificina humana continua a rolar lá fora. Sim, em Homero, heróis e heroínas trepam e choram muito e se descontrolam. Foi o jeito narrativo sofisticado que Homero e a tradição épica grega encontraram para remeter a audiência à causa da guerra, ao sentimento que estava envolvido no rapto, sem ter de recorrer a um flashback ou fazer a narrativa começar do começo. A gente poderia se perguntar também a respeito do juízo de Paris, aquela conhecida decisão anterior ao rapto, quando o troiano foi obrigado a escolher entre três deusas, Hera, Atena e Afrodite, e acabou optando pela última, um indicativo dos seus interesses na vida e um prenúncio do que estava por vir quando se encontrasse com uma mulher da beleza de Helena. Tudo bem, Homero não precisava ter começado a Ilíada daí, mas por que não se referir com alguma demora a esse episódio em algum momento da narrativa, ao invés de fazer isso de relance nos cantos 3, 6 e 24? Uma explicação possível seria de que não lhe interessava se deter nesse aspecto mitológico que tanto interessa hoje. A verdade é que Homero, até mesmo num poema mais fantasioso como a Odisseia, produziu uma poesia muito mais realista do que se imagina. Acontecimentos espetaculosos tendem a ficar de fora ou a serem apresentados de forma discreta. É por isso também que a Ilíada, sem ter começado pelo rapto de Helena, se fecha antes do fim da guerra e sem o estratagema do cavalo de Troia. Um roteirista hoje argumentaria que é loucura privar o público de ver tais ações retratadas, e é por isso que tanto o filme quanto a série Troia as incluem. Só que Homero felizmente as excluiu da Ilíada, deixando para rememorar lá na Odisseia, e ainda assim sem se aprofundar muito, o cavalo de Troia e a morte de Aquiles. A nossa frustração diante dessas ausências, como eu falei, é compensada e muito pela qualidade do que é incluído, fruto de uma visão aguda a respeito de como contar duas grandes histórias com economia e profundidade. Desde Homero ninguém conseguiu superá-lo quando optou por dizer mais do que ele disse sobre Aquiles e Odisseu. Os acréscimos redundaram em diluição e superficialidade. Vamos voltar ao exemplo da morte de Aquiles com uma flechada no calcanhar. Ela pode estar prenunciada, conforme eu disse, no ferimento sofrido no canto 11 por Diomedes, uma espécie de substituto de Aquiles na ausência deste. Mas ela também está indicada de outras formas. A principal é o modo como é trabalhada a sua relação com Patroclo e com o troiano Heitor, os dois heróis cujas mortes são as mais sentidas no poema. Depois da briga com Agamenon no canto 1, Aquiles fica em sua cabana e se recusa a lutar, mas no canto 16 acaba cedendo ao apelo de Patroclo, seu melhor amigo, e o deixa combater em seu lugar. Em seu lugar, literalmente, porque Patroclo veste as armas de Aquiles e atravessa a planície de Troia, sendo de início confundido com o companheiro. Foi a pior decisão. Patroclo avança mais do que devia e acaba sendo morto com uma intervenção final de Heitor.
É a vez de o troiano pegar as armas de Aquiles e vesti-las para depois, no canto 22, terminar assassinado pelo grande inimigo, que veste novas armas imortais encomendadas pela mãe, a deusa Tétis. Nesse jogo de troca de armas, Homero parece jogar também de forma mais profunda com a identificação entre esses três heróis. Desse modo, com os dois morrendo em sequência, Patroclo e Heitor, ambos com as armas de Aquiles, é como se a morte deste último estivesse sendo anunciada na Ilíada. Esse anúncio velado se explicaria por um motivo básico, porque não sendo narrada na Ilíada a morte de Aquiles, a morte desse herói, fadado a falecer jovem, fica pairando no ar, o que lhe confere força maior. Quando atingimos o fim do poema no canto 24, com Aquiles no centro do palco, sabemos que sua hora está chegando não apenas por ser esse um dado tradicional, mas porque Homero nos fez pressentir essa morte como inevitável e iminente. Vale mais acompanhar um Aquiles que tem consciência de que vai morrer, que em certo sentido marcha resoluto em direção a essa morte, do que vê-lo já morto e morto melodramaticamente por uma fragilidade no calcanhar. Essas escolhas todas, calcanhar de Aquiles, rapto de Helena e juízo de Paris, entre outras, no fim tem a ver, como eu disse, com um foco maior na concentração da ação e na adoção de um tom mais realista e reticente. A Ilíada é um poema monumental, mas não tem enrolação. Mais espaço aí não equivale a preencher o tempo com desenvolvimentos inúteis, como nos piores filmes épicos de ação ou em séries do tipo saga histórica. Estruturalmente é como se estivéssemos diante de um seriado em 3 temporadas com 8 episódios cada. A primeira temporada vai do canto 1º ao 8º, a segunda do 9º ao 16º e a terceira do 17º ao 24º. São arcos muito bem construídos, da briga de Aquiles com Agamenon à deterioração da situação do exército grego, da teimosia de Aquiles à morte que ele mesmo provoca do melhor amigo, do seu luto e determinação em novamente lutar, ao assassinato de Heitor e à reconciliação momentânea e elegíaca com o pai daquele que foi a sua nêmesis. Em cada um desses segmentos, a ação se desenvolve com extrema riqueza, simplicidade e fluência, mas de forma nada simplória ou primitiva. Em termos literários, Homero é o contrário do primitivo em sentido pejorativo. O primitivo visto enquanto expressão arcaica limitada em suas capacidades, porque é anterior a recursos mais avançados. Se alguma coisa evoluiu na vida humana desde Homero, não foi a poesia. Homero é a excelência verbal com a qual devemos sonhar, a coragem de olhar o mundo de forma trágica e vigorosa, sem concessões. Isso tem relação com aquele tom realista que eu citei, que marca já a presença nos primeiros versos, quando o cantor pede à musa que cante a fúria de Aquiles, a fúria devastadora de um só, que produziu incontáveis mortes. Além dessa fúria, almas e corpos também têm destaque na abertura da Ilíada. As primeiras, as almas, foram para o Hades depois de mortas, onde sabemos que vão vagar numa existência espectral e triste. Já os corpos, espalhados pela planície, ficaram entregues ao ataque das aves de rapina e dos cães, sem ter a honra do sepultamento. Logo de saída, não há consolação alguma. Sim, é a brutalidade que dita o tom nessa épica, mas uma brutalidade que vem se combinar à ideia de uma vontade divina suprema, a vontade de Zeus, e ao choque entre duas figuras grandiosas, Agamenon e Aquiles. Os dois, como vários outros, são reis, um termo central nos épicos, embora em grego não se associe a uma típica monarquia, porque nesse mundo o poder da elite tendia a se dissolver não só de polis para polis, mas também no interior de cada uma delas. Isso reforça o choque entre as figuras humanas de destaque, que tinham uma dimensão histórica e política, um pouco como nas peças de Shakespeare que falam de reis da Inglaterra. Portanto, grandeza humana e divina, junto com brutalidade humana e divina, formam esse binômio trágico fundamental da Ilíada. A vida heróica que vem retratada, uma vida acima da humana comum, é, a despeito disso, muito humana e precária, limitada pela morte certa. Já a existência das muitas divindades, uma existência acima da heróica, mas abaixo da de Zeus, é tão caprichosa quanto a dos heróis, norteada por interesses honoríficos que determinam a própria ordem moral. É desenvolvendo tais arranjos e choques entre divindades e heróis em planos que se entrelaçam que Homero vai construindo a Ilíada sem nos entregar nada mastigado. Se hoje temos no formato padrão do romance um narrador intrometido que entra nos seus personagens e descortina para nós suas motivações e vontades, das quais as ações e falas decorrem mais como uma consequência secundária do que um dado primário, na épica homérica a gente encontra o contrário, um narrador muito na dele, discreto, que adora deixar os personagens falarem e agirem por si mesmos. Quem for atrás de mergulhos interiores vai de novo se frustrar. Os personagens são verborrágicos,
falam por muitos versos e falam muitas vezes. Nós ouvimos o que falam e fazem e tiramos nossas conclusões. As conclusões podem variar. Aquiles, em seguida, Heitor, são os campeões em números diversos em discurso direto, mas essa ferramenta está distribuída por um número enorme de personagens. É o mecanismo central de caracterização na Ilíada e na Odisseia, o que faz de Homero quase um dramaturgo. É próprio do dramaturgo realizar o que o poeta realiza, colocar os personagens debatendo entre si para, a partir daí então, e a partir do conjunto das ações e escolhas que são apresentadas, a plateia se orientar. Esse é Homero, muito realista e trágico e muito econômico na construção de uma ampla ação. Os dados artificiais da sua dicção, como as famosas repetições que podem passar a sensação de que há elementos sobrando, colaboram para essa economia ao invés de atrapalhá-la. Vale a pena falar um pouco das repetições de Homero para a gente entender que valor elas têm no conjunto das suas epopeias. Entre os especialistas, elas ficaram conhecidas como fórmulas e envolvem não só construções que deixam adjetivos simples e compostos, colados a substantivos comuns e próprios, mas também uma série de outros sintagmas. São tijolos pré-fabricados dos quais os cantores poderiam se servir no momento da recitação dos poemas, uma vez que não decoravam os épicos na íntegra, verso por verso, mas essas estruturas reformatáveis, as fórmulas. Elas tinham, portanto, o propósito da facilitação, mas iam além. As fórmulas homéricas com as quais a gente se familiariza assim que começa a ler o original grego, ou qualquer tradução que as tente preservar, essas fórmulas vão formando, junto com as passagens não formulares, um jogo encantatório de repetição na variação ou de variação na repetição, mais ou menos como os refrãos e as rimas em certos tipos de poesia e de canção. Homero, assim como o restante da poesia antiga, não trabalhava com a rima enquanto apoio rítmico e sonoro, mas as fórmulas funcionavam quase como rimas, no sentido de que seu uso mais elaborado era justamente aquele onde forma e conteúdo pareciam se atrair, ou seja, quando a fórmula, tal como a rima, não era tão só um ocioso preenchimento funcional do verso, era também um elemento semântico reiterativo daquela realidade. As possíveis oscilações de sentido de várias das repetições, segundo os diferentes contextos, fazem parte dessa rede semântico-formal muito homérica. O mesmo vale para cenas típicas de sacrifício e consumo de comida, de armamento, de combate, de hospitalidade e outras mais. Existe uma espécie de template em Homero para cada uma delas. Um template que opera com o mesmo princípio, modo básico virtual, mais variação e ressignificação, ultrapassando assim o mero propósito mecânico. Tudo isso produz um oxímoro, o dinamismo imutável de Homero. Há nele o fluxo contínuo e majestoso de um mundo que ficou no passado, mas que ao mesmo tempo permanece imóvel através do tempo, como se aquele fosse um tempo fora do tempo e permanentemente eloquente. Um mundo que fala de autoridade, cooperação, amizade, ódio, de escolhas difíceis e impactantes, de prestígio e dor. Nesse mundo não havia, como o herói ícone da Grécia Antiga, ser reduzido a um calcanhar. Em vez disso, Homero preferiu investir num pés rápidos Aquiles, que opta por permanecer, na maior parte do tempo, amargurado e estático, com aquela sua retidão e orgulho excessivo, o maior inimigo dos seus e de si mesmo. São sentimentos que o aproximam do indigesto general coriolano, da peça homônima de Shakespeare, e que permitem pensar o grande herói como um grande problema, e não como uma solução. Eu fico por aqui, obrigado por ouvir, e até a próxima.